curiosidades históricas sobre Crepúsculo, mais especificamente sobre Vida e Morte. Para quem não sabe, Vida e Morte foi um livro escrito pela Stephenie Meyer pelo aniversário de 10 anos da saga. Muitos esperavam que ela ia lançar Midnight Sun nesse período, mas ela resolveu lançar primeiro Vida e Morte. E esse livro foi feito dessa forma como um presente para os fãs, mas também para provar um ponto muito importante que a escritora sempre disse em diversas entrevistas. Stephenie Meyer foi acusada muitas vezes de escrever um livro machista por conta da Bella ser mais frágil que o Edward. E com Vida e Morte ela queria provar que essa história funcionaria mesmo se fosse um humano e uma vampira, e que a questão não era sobre gênero, mas sim sobre um ser imortal e o outro ser um humano. Agora que você já entendeu o contexto desse livro, os personagens de Vida e Morte têm os gêneros invertidos da saga Crepúsculo, ou seja, a Bella virou o Belford ou o Bill, e o Edward virou a Edith, e todos os outros personagens também tiveram o seu gênero invertido. Porém, existe uma pequena exceção em tudo isso. O gênero dos pais da Bella ou do Belford não foram invertidos. E tem uma questão histórica sobre isso que a autora compartilha conosco na página 10 do lado de Vida e Morte. Bill e Bella nasceram em 1987 e nesse período era muito difícil um juiz deixar a guarda de uma criança para o pai, principalmente se esse pai fosse desempregado e ausente. Em Crepúsculo, nós sabemos que os pais da Bella são divorciados desde que ela era criança, e a Bella ficou com a mãe na questão da guarda. Só que a mãe da Bella era completamente instável em questões de onde elas iam morar, como as coisas iam funcionar, e a Bella acabava sendo mais mãe da própria mãe do que a mãe dela era dela. Já o Charlie tinha um emprego fixo em Forks, uma casa confortável, uma reputação muito boa, mas por ser o pai, os juízes acabaram deixando a guarda com a mãe. Por conta do período histórico, porque atualmente, se o Charlie quisesse, ele poderia sim pedir a guarda da Bella para poder morar com ele. Claro, se fosse nos dias atuais, mas naquela época a guarda ficava majoritariamente com a mãe. A menos que acontecesse alguma coisa muito séria com a mãe, muito escandalosa, ou enfim, algo que realmente impossibilitasse completamente da mãe ficar com os filhos. Por conta disso, o gênero deles não foi invertido, ou seja, em Vida e Morte continuaram sendo René e Charlie, porque imagina se ela invertesse o gênero dos personagens. Que juiz que ia deixar um filho ficar com um pai que não tem emprego fixo, que enfim é completamente instável, ao invés de ficar com a mãe em um lugar tranquilo, em uma casa confortável e com um emprego muito respeitado na comunidade? Se o Bill ou a Bella tivessem nascido nos dias atuais, talvez a história de Crepúsculo fosse muito diferente.